tudo que o Senhor ensinou, com paciência e sabedoria. Assim como ela, quero ter a sabedoria que Deus dá, ser bênção no lar e em todo lugar. Eu quero ser bela aos olhos de Deus, me ensina a caminhar. Graça e paz, querida mulher que nos acompanha nesta hora. Eu sou Cíntia Rios, estou falando de Canoas, do Rio Grande do Sul, e é uma satisfação muito grande poder ter a sua companhia e a sua audiência nesta hora. Temos já permanecido aqui uma vez por semana, aprendendo sobre verdades que o Senhor tem nos ensinado através das Sagradas Escrituras. Temos tido um encontro maravilhoso com várias mulheres do nosso amado Brasil e de antemão gostaria de oferecer, olha aqui, as minhas flores do meu jardim para todas vocês que aí estão. Você que está chegando agora, você que já nos acompanha há bastante tempo, você que está desde a primeira série desses estudos maravilhosos, voltado ao público feminino, o nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando sua vida, a sua família, e que a graça do Senhor faça de você cada vez mais uma mulher bela aos olhos de Deus. Temos estudado sobre essa nova série. Já estudamos sobre alguns temas dentro dessa série que você pode encontrar na nossa playlist do nosso canal aí, pbcanoas.com. E você vai lá na playlist e vai ver uma série de estudos que você pode ouvir quando estiver fazendo uma receitinha, quando estiver limpando a casa. Você pode compartilhar com muitas outras mulheres. Seja uma multiplicadora desse conhecimento. Encaminhe para suas colegas, suas amigas, sua igreja, seus grupos de federações, de SAF local, de sinodal, enfim. Vamos juntas levar a palavra de Deus para o nosso amado Brasil e até ao mundo. Seja assim a vontade de Deus cumprida na nossa vida. Então, voltando aqui à nossa série tema, ou a nossa série Bela aos Olhos de Deus, estudamos inicialmente vendo o tema dentro dessa série, né? O valor e o caráter da mulher bela aos olhos de Deus, que está toda fundamentada em Provérbios 31, a partir do versículo 10. Podemos destrinchar ali como é esse caráter, como tem que ser esse caráter e esse valor também na minha vida. Estudamos depois, logo em seguidinha, sobre a lealdade dessa mulher de Provérbios 31, dessa mulher virtuosa. E hoje gostaria de convidar você para esse maravilhoso tema que nós vamos estar aprendendo, que vai falar sobre a sua contribuição, ou seja, a contribuição desta mulher de Provérbios 31, como é que ela vivia. Vai ser um assunto que vai trazer bastante dicas e formas e dar um pano de fundo assim sobre como ela fazia em relação às finanças, como é que você tem lidado com isso. Mas Cíntia, e esse assunto é um assunto de cunho espiritual? Sim, a Bíblia já nos diz, a ninguém deveis, a não ser o amor. Então, se nós queremos ser belos aos olhos de Deus, nós queremos ver à luz das Escrituras como que eu e você podemos nos tornar um troféu valioso no que diz respeito à contribuição, ou seja, ao auxílio que aquela mulher dava para a sua família. O nosso texto base está aí em Provérbios capítulo 31. Gostaria que você abrisse aí a palavra do Senhor. Versículo 11, apenas a parte B, que nos diz assim: e não haverá falta de ganho. Como andam as contribuições dentro do seu lar? Que tipo de contribuição você tem dado no que diz respeito às finanças? E aí talvez você diga assim, Cíntia, mas nós nunca tinha parado para pensar nisso. Hoje é uma hora oportuna, nós vamos ver à luz das Escrituras como aquela mulher virtuosa vivia e o que ela fazia em relação à sua contribuição para dentro da sua casa, em relação ao seu marido, ao seu lar e outras áreas também específicas. Pois bem,
Como parte, meninas, da excelente virtude que aquela mulher, bela aos olhos de Deus, possui, o cuidado que ela dedica às finanças da casa torna-se preciosa para o seu marido e para toda a sua família. Por ela ser um troféu valioso, e é o desejo do nosso coração também, o marido dela não tinha falta de ganho, muito menos dentro do seu lar. E quando a gente fala em troféu valioso, vou dar um pequeno pano de fundo aqui dessa palavra troféu, que era bastante utilizada, pelo menos em 3 aspectos aqui dentro desse contexto. Um troféu militar, um troféu de paz e um troféu pessoal. O que seria esse troféu militar? O significado dessa palavra ganho, desse texto base que nós estamos aqui fundamentadas, que é Provérbios 31, a parte B, porque a parte A nós estudamos a semana passada. Depois, se você não ouviu, tem como, porque fica tudo gravadinho. Mas hoje nós vamos nos deter apenas ao versículo 11, a parte B do capítulo de Provérbios 31. Então, o significado dessa palavra ganho deriva do ambiente cultural de Provérbios. Naquela época, quando um exército derrotava o outro, o general vitorioso e os seus soldados levavam consigo todos os espólios de guerra. Esses espólios eram troféus e significavam riqueza nos tempos em que faltava dinheiro. Tudo que era de valor, tudo que eles tinham era natural a gente ter em vários textos essa chamada troféu militar, ou seja, catava-se todos os despojos que ali ficavam para daquele grupo que perdeu ou daquele povo que havia perdido a guerra, e o time vitorioso ou o povo vitorioso tinha condição de catar todos aqueles espólios de guerra e levar então para si. É importante que a gente tenha esse pano de fundo. Existia também, quando a gente fala de troféu valioso de contribuição, né, porque aqui diz não haverá falta de ganho, a riqueza ou o troféu da paz. O que é que significa esse troféu da paz? A riqueza, naquela época, também poderia ser adquirida sem que se enfrentasse a morte nos campos de batalha. Era uma outra forma de também se conseguir esse troféu, né? Havia outros meios mais práticos, algumas vezes lícitas, até outras vezes nem eram tão lícitas assim, de formas de se conseguir riquezas. Por exemplo, fazendo negociatas entre um povo e outro. Esse era considerado um dos poucos exemplos de um troféu de paz. E mais o outro troféu, né? Estou trazendo aqui 3 conceitos ou 3 formas, um pequeno pano de fundo sobre troféu, já que a gente está falando de um troféu valioso, que é essa mulher bela aos olhos de Deus, a mulher de Provérbios 31, no pré-requisito contribuição ou finanças. O outro troféu seria um troféu pessoal. A mulher que é bela aos olhos de Deus sabe que quando ela ajuda o marido a controlar as finanças da casa, não vai haver falta de ganho. Eles vão poder se ajudar mutuamente, trabalhar mutuamente, juntar os valores e não competir, e assim ter um troféu pessoal. Ela não quer ver faltando nada em casa, mas também não quer que ele seja forçado a deixar muitas vezes a esposa, os filhos ou até mesmo lá para ir à guerra, como naquele tempo, né, a fim de trazer os espólios que servirão para pagar as dívidas ou aumentar a sua riqueza pessoal. Certamente ela não quer que ele seja tentado a ganhar dinheiro de forma ilícita, como muitas vezes se fazia nesse chamado troféu de paz, não é? Portanto, ela prefere dar tudo de si, a sua inteligência, a sua força, para trabalhar e esforçar-se para administrar bem as finanças, a fim de que o seu marido e a sua casa não tenha nenhuma falta de ganho. É fácil ver que ela, essa mulher virtuosa, essa mulher bela aos olhos de Deus, é muito fácil da gente ver quando trata desse assunto, que na verdade ela é o ganho, ela é a riqueza, ela é o troféu mais valioso do seu marido. E você? Tem sido assim considerada pelo seu marido? Você tem sido assim considerada pelos seus familiares, se você não estiver no contexto de uma mulher casada? Porque essa mensagem não se aplica apenas às mulheres casadas, mas também a qualquer mulher, seja ela solteira, seja ela divorciada, seja ela separada, seja ela viúva. Que tipo de troféu você tem sido?
O meu desejo é que você seja verdadeiramente um troféu valioso. E aí, quando a gente fala nesse assunto, a gente não pode esquecer da palavra guerreira, né? Aquela mulher era considerada, com certeza, ela era uma guerreira, né, meninas? Quando a gente vai observar o contexto dela. E já parou para pensar, uma mulher vivendo naquele tempo, que não tinha celular, não tinha avião, não tinha micro-ondas, fogão elétrico, roupa, coisa básica, ó, roupa para vestir. Não, ela tinha que confeccionar. Padaria para ir comprar o pão. Não, tinha que fazer. A luz, que é uma coisa tão comum, né? Tic, tic, liga, desliga. Tinha luz elétrica? Obviamente que não. A Lília disse que a lamparina dela não se apagava tão cedo. E ela dava conta do recado. E o coração do marido dela confiava nela. E os filhos dela louvavam, chamando ela de ditosa. Louvava a mãe, a mulher, honrava. E ela fazia o marido se assentar entre os príncipes. E ela plantava uma vinha e adquiria. Ela era uma mulher que sabia lidar com as finanças e tantos outros aspectos. Semanalmente nós estamos vendo um aspecto, ou cada um dos aspectos dessa mulher. Nós só podemos dar um título para ela de guerreira. Era uma mulher virtuosa, uma guerreira eternamente leal, dedicando toda a sua vida e suas forças ao bem-estar do seu lar, do seu marido, das suas servas, do necessitado, dos seus empreendimentos. Ou seja, é uma mulher que eu e você pode com certeza se espelhar, é uma mulher que verdadeiramente existiu, é uma mulher que nos inspira a nos tornar mais bela aos olhos de Deus. Ela batalhava assim diariamente na linha da frente. De onde, Cíntia? Linha de frente do lar. Ela estava ali na linha da frente do lar, observando com um olhar atento cada necessidade, né? Para que não ficassem as necessidades expostas a ponto de não serem supridas, né? Ela partia assim para guerrear, para enfrentar, para que não houvesse falta nenhuma de ganho. Pois bem, e aí, quando a gente fala da contribuição dessa mulher, às vezes você pergunta assim, mas Cíntia, eu até queria mesmo contribuir, mas olha, eu não consigo nem economizar, né? Como é, por exemplo, que eu posso iniciar o que a gente chama de pé de meia, né? Ou ter reservas. E mais do que reservas, multiplicar essas reservas, fazer com que esses valores que Deus nos dá, isso não é pecado, é mandato cultural de Deus, que nós venhamos a trabalhar, a dominar a terra, os cursos, né? Quem dera que nós tivéssemos muitos médicos muito bons e cristãos, políticos, professores, enfim, em todas as áreas profissionais nós termos cristãos autênticos, dedicados, procurando fazer o seu melhor. E aí você pode perguntar, Cíntia, mas como é que eu começo a fazer então meu pé de meia? Dica simples. Controle as suas despesas. Você sabe quanto que você ganha e quanto você gasta? Faz, se não puder no computador, se não tiver, pega um caderninho, ó, toma nota, faz um orçamento financeiro mensal, anual, semanal, entrada, saída, coloca item por item. Você precisa ter esse controle financeiro dentro da sua casa. Controle as despesas. Se você não tiver esse planejamento financeiro dentro do seu lar, você não vai ter como controlar as despesas, você não vai ter como tapar os buracos, né? Ou o sactel furado, que você não sabe nem, mas eu ganho até bem, mas nada sobra, não consigo investir, não consigo multiplicar, pior, ainda estou devendo. Olha, já estou no nível melhor, não estou devendo. Não está sobrando, mas também não está devendo. Você precisa melhorar esse nível. Nem dever, mas não simplesmente trabalhar para pagar o que come. Trabalhar para pagar o que come, fazer esse valor e para outras áreas também da sua vida que são necessárias, né? Então, estou aqui falando sobre como você iniciar o seu pezinho de meia. Para você, talvez, que já tenha feito isso, você vai concordar comigo. Talvez você consiga até dar algumas dicas aí, né? Colocando no nosso chat. Pois bem, controle as despesas, reduza os gastos. Nós nunca estamos em tempo de
como é que diz, ultrapassar o limite do que nós ganhamos. Reduza os gastos, seja prudente nas suas compras. Nunca vá fazer compra, por exemplo, no supermercado com fome, porque você vai gastar o dobro do dinheiro. Sabia disso? Você está com fome e você quer comprar um bocado de coisa. Vá de barriguinha cheia. Aí você compra só o necessário, porque aí o seu cérebro raciocina de uma forma melhor. Evite, querida mulher, fazer dívidas, né? Principalmente com cartão de crédito. Já falei para você, cartão de crédito não é dinheiro seu. Olha, o nome já está dizendo de crédito. Alguém está pagando. É obviamente que você vai pagar no dia da sua fatura, corretamente. Mas tem mulher que vive comprando cartão de crédito. Às vezes compra 2 mil, 5 mil, números aqui hipotéticos. E aí lá o próprio cartão de crédito, que não é bobo, que quer ganhar suas custas, coloca lá. Mas você pode pagar uma parcela mínima, tipo assim, 20% desse valor e vai jogando para mais adiante. Só que o que você muitas vezes não consegue entender é que cada vez que você paga o mínimo, você vai ter que desembolsar um valor ainda maior. Por quê? Porque vai entrar juros sobre juros em relação a esse valor. E os juros do cartão de crédito não é um juro nem um pouquinho barato. Fica aí em torno, dependendo do cartão, 10, 13, tem cartões que vai até 15%. Então, para você que já está devendo, pensa aí quanto que você, se não está conseguindo nem pagar a prestação disso aí, por que que você vai continuar jogando mais para frente essa questão aí? Se você não sabe controlar as finanças através do cartão de crédito é para quem é totalmente controlado financeiramente. Se você ainda não tem esse controle, aconselho você a não utilizar o cartão de crédito. Economize, minha querida mulher, o equivalente a 6 meses de despesas rotineiras para emergência. E isso é o que a gente chama de fundo de emergência na área financeira. Ou seja, se você, vou dar um exemplo prático, tá? Suponhamos que as suas despesas mensais sejam, depois que você fez esse orçamento maravilhoso, depois você me manda dizer se você fez o orçamento, se nunca tinha feito, mas tem que fazer, hein? Se quer ser uma mulher bela aos olhos de Deus, precisa aprender a administrar. Então vamos ver, se a sua despesa, quando eu falo sua, é a sua dentro da casa, tá? De repente são 3 componentes, ou 2, vive você e sua mãe, vocês têm que saber qual é a despesa de vocês. A não ser que cada um separe as dívidas, né? E as compras também, enfim. Então você vai fazer as entradas, as saídas bonitinho. E suponhamos que você gaste a sua despesa mensal seja R$ 2.500 por mês. Vou colocar esse valor aqui hipoteticamente, tá bom? Para fundamentar o que eu estou falando de economizar o equivalente a 6 meses de despesas, ou seja, deixar esse dinheiro reservado, sem nenhum tipo de gasto, você tem que ter esse dinheiro. Quanto que você vai precisar ter, então, de reserva para uma emergência? Porque a vida nos pega muitas vezes de surpresa. Às vezes é doença, às vezes é morte, às vezes é acidente, às vezes é um tratamento, enfim. Então, toda pessoa que tem e que preza por glorificar a Deus e administrar bem as finanças, ela precisa ter o valor equivalente a 6 meses, sem mexer nesse dinheiro. É um dinheiro que já está ali pronto para esse fim, né? E que você pode resgatar, a não ser que você faça algum tipo de investimento, um investimento, por exemplo, a curto prazo, que você pode resgatar assim que você precisa. Existe no mundo financeiro também essa forma. Você já tem esse valor reservado, você investe para render um pouco mais, e é um pouco mais muito melhor do que poupança e coisas do tipo, né? Você pode perceber e saber que existe sim economistas e pessoas que trabalham desta forma com investimentos financeiros, trabalhando com o seu dinheiro para que o seu dinheiro tenha uma rentabilidade mensal, tanto a curto prazo como a longo prazo. Se você quiser mais algumas dicas, estiver com dinheiro parado e não sabe o que fazer, manda um recadinho para mim aí que depois eu posso indicar pessoas da nossa confiança para você, tá bom? Então, vamos lá fazer o cálculo. Bom, se você vive com R$ 2.500 e eu estou informando para você, e não sou eu simplesmente, qualquer pessoa na área de finanças vai te trazer esse esclarecimento, tá? Você precisa ter o equivalente a 6 meses, então vamos ver aqui. Eu precisaria ter quantos R$ 1.000 prontos ou deixados separadinho ou investindo a curto prazo para retirar na hora que eu precise. Qual que seria esse total? Você que é bom de matemática aí já me ajudou? O equivalente a R$ 15.000.
2.500 vezes 4 vai dar 10 mil. Vezes 6 vai dar 15 mil. Então, é só um exemplo para você. Se você vive com R$1.000, então você precisa ter 6 mil. Onde você vai deixar ele para o setor emergencial. Isso é fato. Toda mulher que preza por essa questão de glorificar a Deus nas finanças, talvez você ainda não tinha conseguido pensar nisso ou nem sabia dessa informação, mas comece já a fazer isso. Esse é um valor que você precisa ter para emergência, fundo de emergência. E a outra coisa, separa uma quinta parte por mês para o investimento, né? Invista com disposição. Obviamente, quando eu falo de investimento, invista com pessoas que você conhece. Existe um campo gigante hoje da área financeira, como eu falo para você. Investimento a curto prazo, investimento a médio prazo, por exemplo, você pode pegar um X valor. Existem carteiras mínimas, né, que normalmente esses investidores financeiros estipulam um valor mínimo e vai até um valor máximo. Valor equivalente, vamos pensar aqui, a 4 ou 5 mil reais no mínimo. Isso aí vai, dependendo do plano, e aí o outro plano já vai para um valor maior, mínimo de 15 mil e vai até 50 mil, e assim vai. Então, são coisas que funcionam, que indicam, não com qualquer pessoa, você não pode colocar seu dinheiro na mão de qualquer pessoa, né? E essas pessoas não são bancos, são pessoas da área da economia, são pessoas que já trabalham com investimento financeiro, que vai poder fazer com que o seu dinheiro renda. Então veja quantas riquezas esses estudos de quarta-feira nos dão. Pois bem, qualquer dúvida me manda um recadinho aí que a gente lhe orienta, tá bom? Mas isso são coisas práticas e boas para você que quer iniciar o seu pé de meia de forma muito prática e precisa já começar a fazer, certo? Pois bem, já falei sobre os troféus da época, já falei que essa mulher era uma guerreira, e eu gostaria de dizer para você que essa questão da contribuição, ou grande parte, né, do Provérbios 31, a partir do verso 10 até o 31, trata sim sobre dinheiro. Então é uma área importante, é uma área muito importante que Deus se preocupa. Os 22 versículos que retratam a bela mulher de Deus mostram claramente o envolvimento diário dessa mulher com a administração financeira. Ó, presta bem aí o que eu estou falando para você. Com o ganhar, com o multiplicar esse dinheiro, porque o controle financeiro, a administração financeira é tão importante aos olhos de Deus. Talvez você possa perguntar, por que que isso é tão importante aos olhos de Deus? E eu nem sabia que isso fazia parte do mundo espiritual. Querida, a vida espiritual é toda a sua vida. A vida espiritual não é uma fatia da pizza inteira. E aí, quando eu falo a pizza inteira, é toda a sua vida, comparando a sua vida com a pizza inteira. A vida espiritual são todos os aspectos da minha vida. Então, a gente não pode desassociar isso. Ah, não, é só uma fatiazinha e nas outras fatias eu faço o que eu quero. Não. Todas as outras fatias, elas são controladas, vamos dizer assim, que é o miolo que liga todas as fatias de pizza, quando a gente faz uma divisão de pizza. Pois bem, a vida espiritual é ela por completo. Então, por que que é tão importante o controle financeiro? Por que que aos olhos de Deus isso é tão importante? Vou trazer apenas algumas razões para que você compreenda melhor esta área. Primeiro, porque Deus é glorificado. Presta atenção. Segundo, porque o seu marido é abençoado. Terceiro, os seus filhos são beneficiados. Quarto, o seu lar é edificado. E o quinto, o seu caráter floresce. Vamos pincelar um pouquinho de cada uma dessas 5 áreas para ver se você entendeu ou você que ainda não compreendeu bem pode então entender à luz das Escrituras o que o Senhor deseja para nós? Então, veja bem, Deus é glorificado. É uma área que eu preciso prestar atenção nas finanças, porque quando eu faço assim, eu me torno bela aos olhos de Deus e eu glorifico ao meu Deus. O ensinamento de Provérbios 31 sobre as finanças da família, ou seja, como ganhar, como administrar, como multiplicar ou fazer render esse dinheiro, é um desígnio de Deus para as mulheres belas aos olhos de Deus. Por que que eu falo isso? Porque Ele é glorificado quando nós seguimos o seu plano. A Bíblia já nos diz, a ninguém deveis, a não ser o amor. A Bíblia nos instrui
soube administrar bem tudo que o Senhor nos deu. O Senhor nos dá 100%. Eu conheço pessoas que não devolvem simplesmente 10% ao Senhor. Eu conheço pessoas cristãs, renomadas, que já têm uma caminhada grande com Deus, que fez votos ao Senhor e que desde cedo começou a contribuir com a obra de Deus. E que vive, sabe com o quê? Com 10% e devolve 90%. E são pessoas riquíssimas, financeiramente falando. Você tem coragem de fazer isso? Será que você pelo menos faz o básico? Qual é o básico? Devolver os 10% que não é seu. Porque se você não devolver, você está pecando. Você que é uma mulher cristã e que já entendeu que tudo que você tem vem do Senhor. Não é simplesmente a sua capacidade, mas é a graça de Deus na sua vida. É Ele quem te dá a saúde, é Ele quem te dá o dinheiro, é Ele quem te dá o trabalho, é Ele quem te concede a família. Ele rege todas as coisas. E eu vou falar uma coisa para você. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata e Ele não precisa do seu dinheiro. E por que que Ele pede então para a gente devolver? Para Ele ver se você é uma mulher leal e fiel. Assunto que nós vimos anteriormente aqui, na semana passada. Então, se eu e você desejamos ser belo aos olhos de Deus, nós precisamos levar mais a sério cada dinheiro, cada recurso que o Senhor nos dá. O dinheiro não vem simplesmente para você gastar, gastar e gastar. E simplesmente gastar com você. Ou gastar de forma desordenada, sem perceber se é isso que o Senhor deseja que você faça. Então, quando eu observo e desejo ser belo aos olhos de Deus, eu preciso entender que essa beleza faz parte do plano de Deus para a sua vida e para a minha vida também. E por que que ela faz parte? Primeiro, porque quando eu ajo assim, o nome do nosso Deus é glorificado. E a primeira pergunta do nosso Catecismo Maior de Westminster, que é uma das confissões de fé que nós reformados e Igreja Presbiteriana temos qual é o fim supremo e principal do homem ou da mulher? E a resposta é simples. O fim supremo e principal do homem ou da mulher é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que eu e você viemos a este mundo. É tão somente para isso. Então você precisa pensar que você pode ser um canal, um instrumento de bênção na vida da sua família, na vida da sua igreja, no seu trabalho, acudindo aos necessitados. Tantas vezes a gente percebe, muitas vezes até dentro da nossa família, a necessidade de algumas coisas que talvez para o outro seja muito, mas para você não é. Mas você muitas vezes é tão egoísta nessa questão do dinheiro, acha que é o seu dinheiro. E eu não estou dizendo com isso que o retorno e o esforço do seu trabalho é digno, é valioso, mas eu estou querendo dizer com isso que você precisa converter também o seu bolso, né? O seu bolso precisa ser convertido, porque senão onde há dureza, avareza no coração, aí o Senhor não abençoa. Então eu e você que desejamos ser belo aos olhos de Deus, precisamos ter a certeza de que administrar bem as finanças faz parte da beleza do plano de Deus. Primeiro, porque Ele é glorificado quando assim eu faço. Segunda coisa, o meu marido é abençoado, ou o seu marido é abençoado. A esposa que administra o dinheiro da casa é uma bênção para o marido, porque isso dá a ele tranquilidade e tempo para dedicar-se a outras coisas. Nem sempre você vai trabalhar fora. Talvez essa seja a sua realidade. Tem algumas mulheres que o valor e os recursos que o marido ganha é mais do que suficiente, então eles combinam entre eles de que ela vai cuidar da casa, para que ele trabalhe com mais tranquilidade, porque aquele valor vai ser suficiente para as necessidades do lar. Talvez você precise trabalhar fora, porque a aquisição do seu marido não vai ser suficiente para as despesas do lar. Enfim, existem vários casos, né? E nós não queremos adentrar especificamente nesse assunto. Mas o que eu gostaria de dizer para você é que o coração do seu marido vai ficar bastante tranquilo quando ele perceber que você sabe administrar bem as finanças. Quantos maridos são frustrados nessa área? Quantos aconselhamentos né, de gabinete, pastorais, são necessários antes que as dívidas separem, porque tudo que o marido ganha, a mulher gasta de uma forma
incontrolada, de uma forma inconsequente. Obviamente que existe o contrário também, né, meninas? Estou falando aqui mulher porque o nosso público é feminino. Existem também aquelas mulheres que trabalham, que sabem economizar e os maridos são os ditos gastões. E esse é um problema. Mas nós queremos nos deter hoje a questão da mulher. Então, mesmo que o marido supervisione as finanças, né, de maneira geral, é a mulher quem dirige o lar e, portanto, administra o dinheiro de forma diária. Tem muitas mulheres que são exímias trabalhadoras ou administradoras, de repente você é uma delas, e não tem pecado nenhum. Se você administra os valores melhor do que o seu marido, que tal você conversar? Não é dizer assim, olha aí, você não sabe fazer, eu sei fazer. Ó, você pode dizer a mesma coisa de uma forma que glorifique a Deus. Amor, eu estava pensando bem, o total das nossas finanças é tanto. Você que já tem tantas coisas para fazer, você não gostaria que eu administrasse? Talvez eu tenha um pouco mais de facilidade. O que é que você acha? Ou se você não tem essa facilidade, informe para ele, me ensine, de repente é o seu marido que tem, me ensine, pode ser que eu consiga ser mais útil e te ajudar. Eu quero ser uma mulher bela aos olhos de Deus também nessa área. Então você pode, por exemplo, controlar o orçamento para a alimentação da família, economizar o dinheiro, aproveitando sempre as liquidações, as promoções, tendo esse tempo de olhar e não simplesmente comprando no primeiro lugar que você chegou, ou porque a marca tal. Meninas, ninguém leva marca para o céu, né? Simplesmente a gente deixa as marcas, se forem benditas na vida das outras pessoas, né? Você pode economizar o dinheiro aproveitando essa administração de uma forma correta. Você pode sim fazer compras com prudência, você pode cozinhar em vez de ficar só comprando fora ou comendo fora. Você vai observar que o valor que você gasta, dependendo da sua localidade e situação. Às vezes você mora sozinha e quando você vai fazer a conta, por exemplo, de um almoço aquilo, alguma coisa assim, uma refeição aqui, você vai gastar menos do que o próprio gás, o tempo, o combustível, a comida. Então, observe a sua realidade. Um exemplo de uma nem sempre vai ser o exemplo da outra, porque tem casos e casos. De repente, na cidade que você mora, você almoçar fora, você vai economizar mais do que você cozinhar. Por isso que tem que ter um orçamento, né? É por isso que tem que ter uma organização financeira. E você pode ter certeza que o coração do seu marido vai ficar tranquilo se você conseguir administrar as finanças. Ele vai ser abençoado pelo seu intermédio. Ele vai poder te dar o cartão, ter a conta em conjunto e ficar tranquilo, sabendo que você não vai gastar mais do que o que você pode gastar. Então é assim que você vive? A mulher de Provérbios 31 não tinha problema nenhum em relação às finanças. E olha que naquele tempo não tinha nada do que a gente sabe nos dias de hoje. São tantas as informações, você precisa melhorar nesta área. Vamos ver um outro ponto do porquê que eu preciso me preocupar com isso aí. Os nossos filhos ou a nossa família, ela é beneficiada. À medida que os nossos filhos observam como você controla o dinheiro, eles serão cada vez mais abençoados. Você é o exemplo vivo para as finanças dentro do seu lar. Como que você tem ensinado seus filhos sobre finanças? Você tem um hábito de, por exemplo, fazer uma questão de um valor fixo para eles, de mesada, quem sabe, e ensinando a administrar, através dessa mesada já ir devolvendo o dízimo. Eu fiz isso com os meus desde pequenininhos, né? Tinha um deles que não conseguia economizar tanto quanto o outro. Então, o que é que eu fiz? Então, eu comprei 2 potinhos, coloquei assim, gastar, e fui conversando. Guardar, e aí ia ensinando, porque cada filho é de um jeito, não é? Então a gente vai observando, por isso que a gente precisa ter um olhar atento para dentro da nossa casa. Se você não tiver esse olhar, quem é que vai ter? Ninguém vai ter. Ninguém vai ter, né? Eles aprenderão muitas lições ao ver como você administra, desde as coisas simples. Vai lavar a louça, por que você deixa a torneira aberta enquanto você está lavando a louça? Molhou a esponja, colocou o detergente e não precisa ser o frasquinho inteiro, é um pouco suficiente para espumar e para ficar bem lavadinho, fecha a torneira.
Por que você tem que tomar 30 minutos de banho? Se 10 minutos é suficiente, ou dependendo da sua realidade, 5. Você gasta luz, você gasta água. Por que todas as luzes da sua casa têm que ficar acesa? Por que você, ao invés de se organizar, enquanto você vai levar os seus filhos, que vai gastar o combustível do caminho, você já resolve 2 a 3 coisas no caminho, ao invés de vai uma vez, volta de novo, vai outra vez. A administração de tempo, de finanças está muito interligado. Você precisa melhorar nesta área. Os seus filhos passarão a ter um respeito saudável pelo dinheiro quando observar que você age assim. Um grande apreço, inclusive, pela administração financeira da família, pela administração dos bens que você possui, além de ser disciplinados com respeito e com inteligência sobre as finanças, né? Aprender a poupar e não gastar tudo. Também aprender a não ser canguinha. Sabe o que é canguinha? Você pode comprar, você compra. Não é assim, eu vou juntar, não. Ande bonito, coma bem. Usufrua daquilo que você ganha do seu trabalho. Isso é até importante. Toma um sorvete gostoso. Mas não precisa tomar um sorvete, comer uma caixa de bombom, fazer... Discipline-se, discipline-se. Tira uma vez por semana e vai fazer um lanche gostoso, vai ao cinema, toma um milkshake com os meninos ou faz algo que eles gostam em casa, enfim. Procure aprender e ensinar a poupar e a controlar o dinheiro, ensinando os seus filhos para que dentro em breve eles consigam fazer isso sozinhos. Você os treinará, querida mulher, para a vida inteira, por meio do exemplo que você vai dar. Não é 1, nem 2, nem 3 o caso que a gente vê de famílias ansiosas, inclusive compulsivas. O que seria uma compulsividade? Compra um tênis hoje, o mês que vem aquele tênis está novinho, mas já tem que dar e comprar outro. É um eterno insatisfeito. E troca de cama hoje, troca de rack hoje, troca de TV amanhã e assim, é um eterno insatisfeito. Um consumista frequente. Que é isso? Com certeza, existem situações não resolvidas que você está mirando para essa área. Assim como muitas vezes você não controla suas emoções, coisas não resolvidas, tanto para alimentação e come alimentação, você pode fazer a mesma coisa com essas questões emocionais não resolvidas e mirar para um transtorno obsessivo compulsivo. Tem que comprar para ter alegria. Quem lhe disse que você não pode ir no shopping e não comprar nada? Quem lhe disse que porque tem promoção você tem que comprar? Tem promoção, mas eu tenho dinheiro? Não, então não vou comprar. Tem promoção, você tem dinheiro? Tenho. Aí a próxima pergunta, mas eu preciso? Não, então eu não vou comprar. Simples assim. Começa a testar. Você vai ver que os seus filhos são abençoados. Você precisa ensinar os seus filhos sobre finanças, porque você precisa prepará-los para a vida. Você não sabe quanto tempo você vai estar aqui. Ensine-os de forma correta para que eles glorifiquem ao Senhor através das finanças, para que eles sejam satisfeitos. Dê não para eles. Tudo que o seu filho quer você tem que dar, porque senão eles não vão gostar de mim. Quem te falou isso? Onde é que está isso na Bíblia? A frustração, o não, faz parte do ser humano. É por isso que esse negócio de bullying, tudo é trauma, tudo é... Espera um pouquinho, que geração é essa que nós estamos criando? Que não aguenta mais nada, que tem que receber tudo na mão, que tem que ganhar tudo. Muito cuidado. Nós podemos ser responsáveis por esse tipo de informação e de vivência que não é bíblica. Então, finanças é algo que eu e você precisamos aprender a administrar. Eu sei que existem exímias administradoras e quando eu falo em administrar não significa aquelas que ganham muito. Quem sabe administrar o pouco e quem é fiel no pouco vai ser no muito e vai saber administrar o muito. Aquele que consegue administrar bem R$1.000, quando ele ganhar R$10.000, ele vai saber. Aquele que não sabe administrar R$1.000, quando ele ganhar R$10.000, também não vai dar o dinheiro. É incrível isso. E como é uma área que destrói casamentos, destrói famílias, porque famílias até bem ajustadas, mas quando essa área não está ajustada, é um grande problema que a gente precisa aprender e levar a sério. A mulher de Provérbios 31 era uma exímia administradora. Era alguém que verdadeiramente sabia administrar o dinheiro. E o Senhor nos ensina através das Escrituras. E nós temos bons profissionais que também poderão
ser um instrumento do Senhor para nos ajudar. Contudo, você não deve colocar o seu dinheiro em qualquer mão, em qualquer pessoa, porque você precisa ter pessoas respaldadas de confiança para que você não ganhe nenhum tipo de golpe, não é? Que isso também é comum nos nossos dias. Então, se você quer fazer seus investimentos e coisas do tipo, se você tem algum valor reservado, mas não sabe o que fazer, é muito melhor do que estar na poupança simplesmente, é você fazer esse dinheiro render para você. Já deixei aqui alguns dias atrás e continuo dizendo, se esse é o seu caso, né, eu conheço alguns investidores de confiança que poderão te fazer ou te trazer um retorno. Às vezes eu não sei trabalhar com análise gráfica, com investimento financeiro, mas eu conheço quem faz, que é de confiança, e é cristão, e é economista. Enfim, a gente consegue sim ver esse dinheiro rendendo de forma que isso seja colocado ou trazido para a rentabilidade do lar. Por que eu devo me preocupar com essa questão da contribuição? Por que eu devo me espelhar nessa mulher de Provérbios 31 e observar que as finanças é algo importante para a nossa vida? Porque quando eu faço assim, além do nome de Deus ser glorificado, além do meu marido ser abençoado, além da minha família, os meus filhos serem beneficiados, o meu lar também é edificado. O seu lar tem sido edificado por conta disso? Os seus filhos olham para você e veem que você é uma mulher equilibrada financeiramente. E quando eu falo equilibrada, eu já falei anteriormente, não importa quanto você ganhe. Você precisa ser uma exímia administradora das finanças. Você não pode continuar errando e pecando nesta área. O livro de Provérbios ensina que a mulher sábia edifica a sua casa. Você pode encontrar esse texto lá em Provérbios capítulo 14, verso 1. Você precisa lidar com sabedoria. Tá aqui, ó. Sabedoria. Tá vendo? Sabedoria em administrar as finanças. Você é uma mulher sábia nesta área. E que com sabedoria é que nós edificamos a nossa casa. Você tem sabedoria? Por isso que eu trouxe essa palavrinha aqui, ó. Sabedoria em vários aspectos, mas também nas finanças. Você é uma mulher sábia nesta área? Você pode até ver que os seus familiares, que os seus filhos, o seu marido talvez não vão seguir os seus passos, mas não porque você não ensinou, não porque você não administrou de forma sábia as finanças que Deus lhe deu. O dinheiro que o Senhor lhe dá não é para você simplesmente sair gastando de qualquer forma ou por seu bel prazer. Existem preceitos bíblicos para isso, não é? O que caracteriza a casa sabiamente edificada? Você sabe me dizer? Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Provérbios capítulo 24, verso 4. Como você pode ficar ou fazer com que sua casa seja assim? O que você precisa fazer? Supervisionando as finanças com perspicácia. Você supervisiona. Cíntia, mas eu nem sabia que finanças era algo importante. Olha, eu não sei nem fazer conta, por isso você precisa aprender. Deus lhe deu inteligência. Se você ainda não tem essa inteligência financeira, tenha sabedoria para ir em busca do conhecimento com pessoas de confiança e da área. Supervisione sim as finanças com perspicácia, com minuciosidade. Observe onde é que o dinheiro está indo de forma ilícita ou por que está gastando mais do que o que está ganhando. Enfim, sua casa terá toda sorte de bens. Ela será um verdadeiro lar docilar quando você pensar em edificar o seu lar através das finanças que o Senhor vai lhe dar. Quinto e último ponto, o seu caráter vai florescer. Provérbios 31 mostra claramente que, aos olhos de Deus, a administração sábia do dinheiro é uma virtude, é algo que o Senhor deseja para toda mulher que deseja ser bela aos seus olhos. E isso significa que é uma área que você precisa dominar, você precisa ressignificar, você precisa aprender, ou você precisa continuar crescendo nessa área também. E Deus nos exorta a cultivar outra virtude. Qual é? A do autocontrole na área do dinheiro. Você é uma mulher controlada? Você tem controle sobre o dinheiro ou é o dinheiro que lhe controla? Geralmente, a única pessoa que você tem que vigiar quando se trata de economizar dinheiro é você mesma. Você pode se vigiar. Que tipo de mulher você tem sido nessa área?
Como você tem gastado aquilo que o Senhor lhe deu? Afinal, qualquer decisão de não gastar dinheiro significa dinheiro poupado ou dinheiro investido, que vai render para o próprio benefício do lar. Quando você aprende a viver com pouco dinheiro, presta atenção, quando você aprende a dizer não, você colhe grandes recompensas. As economias crescem, as despesas diminuem, a conta bancária aumenta, os investimentos aparecem e o seu dinheiro multiplica. Tudo isso a deixa motivada para continuar sua sábia administração do dinheiro. Então, você é uma mulher que sabe administrar financeiramente a sua casa, os recursos que Deus tem dado? Eu conheço tantos exemplos de pessoas que foram exímias administradoras, né? Eu já falei isso anteriormente, eu agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe, que sempre nos ensinou desde pequena a ser contente com o que tinha e jamais comprar fiado, a prestação, coisas do tipo, valores que eu venho trazendo e levando, né, mãe? Muito obrigada, era uma exímia administradora e olha que ela tinha que se virar nos 30 para que o dinheiro rendesse e pudesse assim ser suficiente para que não nos faltasse nada, graças a Deus nunca nos faltou. Fez suas economias, adquiriu as suas casas, dividiu ainda em vida os seus bens, né? E assim isso foi multiplicando para cada um de nós, os 4 filhos. E que alegria é! Quando eu cheguei na minha vida de casada, eu não tive, graças a Deus, dificuldade em relação a isso, porque eu já tinha visto uma mãe que prezava por esta área. Então, veja, isso pode se perpetuar, mas talvez não tenha sido esse o seu caso. Aí você diga, é por isso que eu sou assim? Não, você não vai ficar colocando culpa na sua mãe e no seu pai. Você tem todo o tempo para você aprender. Hoje é um dia oportuno para que você faça isso. Procure ter um olhar atento em relação às finanças. O nosso Deus vai ser mais glorificado. Você deve ser, sim, reconhecida como uma exímia administradora financeira. Tem mulheres, eu conheço muitas mulheres que fazem o dinheiro render porque são boas negociadoras. Outras que nem o dinheiro têm, o giro de capital, como a gente fala, né? Para começar algo, mas elas fazem render. Conheço pessoas assim, que trabalham já há alguns anos na sua própria igreja local sem ganhar nenhum valor para isso. Pelo contrário, colocam os seus dons e talentos nessa situação para ver a casa do Senhor sendo edificada, vendendo coisas usadas que já não servem mais, mas que estão em bom estado, e com aquilo faz o dinheiro e aí auxilia a sua igreja local em relação às suas necessidades, enfim, são muitas as coisas. Desapega daquilo que você não está usando. Por que você junta tanta coisa? Entra na sua casa, observa as coisas que você tem. Se você quiser fazer um dinheiro extra, não é? De repente você precisa se desfazer de algumas coisas para quitar as dívidas. Se você está com dívidas, você ainda não está no patamar de economizar. Não tem como economizar, você está devendo. Primeira coisa que você vai fazer é eliminar as dívidas da sua vida. Nós não fomos feitos para estar juntando dívidas, né? Você elimina as dívidas. Como, Cíntia? Mas o dinheiro que eu ganho mensal não dá. Você pode começar a vender coisas que você tem. Observa quantas peças de roupas. Leva no brick, leva no brechó, vende. Alguns eletrodomésticos que você não está usando mais. Por que você está guardando tudo isso aí? Vai ficar a casa toda bagunçada, cheia de quinquilharia, não é? Desapega. Ah, mas eu não tenho isso. Então você vai fazer uma renda extra. Você pode fazer faxina, você pode, ao invés de pagar pessoas a cuidar da sua casa para fazer faxina, você mesmo pode fazer, já vai fazer economizar o seu dinheiro, não é verdade? Se você corta a grama, paga para cortar a grama, e você já tem filho que consegue fazer isso. Ao invés de você pagar o de fora, você pode dar um valor um pouco menor para ir mostrando para ele como é que funciona. E a pessoa vai cortando a grama, se é lavar a piscina, enfim, são muitas coisas que você pode pensar. E em vez de ajudar os de fora, você já começa a ajudar os de dentro de casa, e eles começam a ter uma renda, e você ainda economiza, porque você paga um pouco menos. Por que vai pagar menos? Porque tem as despesas que todos eles gastam e que eles ainda não contribuem, então você já vai ensinando o princípio de finanças e assim você teria um leque de situações que daria para a gente deixar de forma prática, né? Você pode fazer doces, bolos, comidas congeladas, você pode fazer uma renda extra. São várias as formas. E você pode também, se você já está no patamar de ter uma reserva, uma finança
ou um valor reservado, fazer esse dinheiro através de investimentos financeiros render para você. Então, assim, são muitas as áreas que a gente ainda pode melhorar. Eu espero que com esse estudo você tenha sido abençoada, você possa melhorar e crescer na área financeira, porque eu e você queremos e desejamos ser ainda mais bela aos olhos de Deus no que diz respeito às finanças. E para isso você precisa levar algumas coisas para o resto da sua vida. Por exemplo, assuma a responsabilidade, você pode sim desempenhar essa função, né? Esforce-se sempre para aprender a administrar as finanças de uma forma melhor. Discuta o assunto com o seu marido, né? Programe-se para saber administrar melhor as finanças, faça um curso ou veja com alguém para ser um consultor seu. Tem muitas formas de você aprender, porque eu gostaria de convidar você a cultivar essa beleza. E eu sei que essa tarefa não é muito fascinante, nem muito encantadora, mas Deus considera bela a contribuição que você dá à área financeira do seu lar. Tenha em mente que cada passo para alcançar o padrão da beleza de Deus deve ser conseguido na vida prática, em lugares práticos, e normalmente tudo se começa em casa, e de maneiras práticas, como administrando bem os recursos que Deus lhe deu. Leia mais uma vez os versículos sagrados aí que eu deixo para você de Provérbios 31, do 10 até o 31. Peça ao Espírito Santo de Deus que Ele abra os olhos para as inúmeras referências dessa mulher bela aos olhos de Deus, para que você seja mais moderada nos gastos, para que você seja uma sábia administradora financeira ou das finanças, não é? Ela foi realmente um troféu valioso para o seu marido e um tributo ao seu Deus, quando verdadeiramente pôde contribuir com as finanças, fazendo o dinheiro render, tendo uma forma empreendedora magnífica de fazer multiplicar em um tempo que nós não tínhamos nem noção de ela não tinha nem noção de toda essa tecnologia que nós temos hoje. Mas talvez seja exatamente isso que esteja impedindo você de ser uma melhor administradora. Então, querida, eu desejo que você se torne cada vez mais, assim como eu, bela aos olhos de Deus. E não esqueça que a área financeira é uma área que o nosso Deus se preocupa e que deseja tornar de mim e de você bela aos seus olhos. Que Deus em Cristo te abençoe. Você poderá depois reproduzir essa mensagem no sentido de compartilhar para tantas outras pessoas. E o meu desejo é que daqui a um tempo você mande: olha, eu comecei a observar melhor essa área e como eu tenho crescido e como nós temos vivido melhor aqui dentro do nosso lar. Que Deus em Cristo te abençoe. E eu deixo um abracinho muito, muito, muito especial aí para as nossas queridas mulheres da região Centro-Oeste que nos acompanham. Que Deus abençoe cada uma de vocês. As nossas queridas que estão sempre conosco da região Norte, vários estados da região Norte, né, têm nos acompanhado. Nossas queridas amigas e mulheres da região Nordeste, da região Sudeste e da região Sul. Que Deus em Cristo lhe abençoe. E eu aguardo por você para aprendermos um pouco mais na próxima semana, se Deus assim nos permitir, sobre como ser bela aos olhos de Deus. Até lá, se Deus assim nos permitir. A palavra de Deus nos traz um belo retrato de uma bela mulher usada por Deus em seus atos. Executa o trabalho com disposição, cuida de sua família em palavra e ação, e faz tudo o que o Senhor ensinou, com paciência e sabedoria. Assim como ela, quero ter a sabedoria que Deus dá, ser bênção no lar
glorificá-lo em tudo. Exercer as tarefas com satisfação, fazer tudo com amor e com dedicação. Sei que a tua palavra vai me ensinar, sem tuas mãos minha vida entregar. Assim como ela, quero ter a sabedoria que Deus dá, ser bênção no lar, em todo lugar. Eu quero ser pelos olhos de Deus, assim como ela, quero ter a sabedoria que Deus dá, ser bênção no lar, em todo lugar.